Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com esse podcast maravilhoso que é o Sessão às 6. Pra quem não sabe, dei uma pausa aí nos episódios, tirei umas férias e foi muito bom enquanto durou, foi maravilhoso. Mas agora voltamos com nossa programação semanal, não só trazendo análises de filmes e séries que estão lançando agora, mas que lançaram enquanto estava de férias. Tô falando de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, Sonic 2, Upload, segunda temporada. Quero trazer também a terceira temporada de Stranger Things para nos prepararmos para a quarta. Doutor Estranho próxima semana, tenho muita coisa planejada. Então, se quiserem ficar por dentro de tudo que vem por aí, é só me seguir lá no Instagram, @sessãoàs6, onde sempre aviso quando um episódio novo é postado. E eu esqueci de avisar, pra quem não me conhece, né, pra quem tá chegando pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, você está no Sessão às 6. Essa semana, como vocês já viram no título, vamos falar sobre Cavaleiro da Lua, a nova minissérie da Marvel, dando continuidade aí ao seu cronograma da fase 4. A discussão será completamente com spoilers, para poder cobrir tudo. Então, quem ainda não assistiu, assista, porque quero falar sobre o máximo de coisas possíveis. Personagens, easter eggs, o futuro do herói, se vai ter uma segunda temporada e por aí vai. Então, estão todos avisados? Bora começar, espero que gostem. A história acompanha Steven Grant, um homem gentil e com um emprego comum, que suspeita que sua vida não seja somente sua quando uma outra pessoa vivendo dentro dele começa a emergir. O showrunner responsável é Jeremy Slater, que é bem conhecido pelo seu envolvimento na série da Netflix Umbrella Academy, e claro, é baseado nos quadrinhos da Marvel. Olha, assim como a maioria de vocês, quando anunciaram essa série, eu também não tinha ideia de quem era esse tal Cavaleiro da Lua, mas depois de dar uma pesquisada, até trouxe aqui um leve contexto do que esperar, qual a sua história, no último podcast lançado, né, do calendário Marvel 2022. Tá bem legal, inclusive, bem completo, recomendo. Lá falei também que o meu maior receio era que eles não soubessem como tratar um personagem com um psicológico tão complexo quanto o do Steven, por toda a questão aí do transtorno dissociativo de identidade. E depois de 4 episódios, ver que eles estavam optando por focar bem mais na misteriosa mitologia egípcia do que a complexidade do personagem que eles têm em mãos, me deixou meio preocupado. Mas quando chegou o episódio 5, era tudo o que eles precisavam. Realmente investindo tempo na infância do personagem, o que realmente aconteceu, qual identidade surgiu primeiro, qual foi o trauma em sua vida que gerou essa fragmentação, digamos assim, da sua consciência. Porque normalmente há um trauma envolvido, né, ainda na infância. Quero aprofundar mais essa parte quando falarmos dos personagens, mas o episódio 5 chegou na hora certa, dando profundidade e uma origem para esse protagonista misterioso, pelo fato de até então eles se inclinarem mais na magia e nos deuses egípcios do que em deixar claro quem é esse cara que a gente está acompanhando desde o primeiro episódio. Então, no geral, achei a abordagem desse transtorno um tanto quanto responsável. Claro que a gente tem que ter em mente que tem muita ficção por trás, mas, repetindo, principalmente pelo penúltimo episódio, a Disney vai até onde dá para trazer um realismo pro cara e como sua mente funciona. Eu não tenho esse transtorno, não conheço ninguém que tenha, então só posso opinar até certo ponto. A série poderia ter explorado isso ainda mais? Poderia, mas o que eles fizeram para uma primeira aparição do personagem, achei ok. Deu para entender bem o seu passado, algumas de suas dores, seus traumas, enfim. A Disney foi até onde deu e você sente isso. Nesse quesito, terminei a série satisfeito, dando uma história de origem pro protagonista e pro herói Cavaleiro da Lua no mesmo episódio. Por falar nisso, esse episódio inteiro me lembrou muito também do penúltimo episódio de WandaVision, em que Wanda e Agatha foram vagando pelo passado da Wanda, né? Com vários flashbacks e tudo mais. Achei o mesmo estilo. E pro Cavaleiro da Lua, senti que funcionou. Então, sobre isso, por agora achei bastante. Espero que tenhamos outras oportunidades de conhecer mais sua mente e todas as suas personalidades. Sobre o roteiro mesmo, tem um ritmo legal. 6 episódios é um formato bem justo, na verdade.
levando em consideração o que eles queriam mostrar, mas como uns episódios são mais parados que outros, acredito que eles deveriam ter anunciado antes a reviravolta, digamos assim, maravilhosa de que era tudo uma alucinação na cabeça do protagonista e que esse tempo todo ele tava num manicômio. Alterar completamente a dinâmica da história deu uma cara nova pra série, mas esperar até o 4º episódio pra fazer isso, não tenho certeza se foi o melhor jeito de usar 6 episódios. Como é muita introdução, muita mitologia num tempo bem corrido, esperar tanto pra anunciar essa mudança na narrativa foi bem arriscado, porque você supõe que todo mundo que começou a assistir a série chegou até aquele momento. Mas vi que muitas pessoas foram perdendo interesse com o passar das semanas, ou simplesmente sentiram que não era nada que precisava ser visto imediatamente, sabe? E que dava pra esperar. Então, estrategicamente, eu teria colocado esse plot em especial pelo menos um episódio antes. Sem contar que isso nos daria mais tempo pra explorar melhor essa mudança. Quem sabe até aprofundar um pouco mais daquele manicômio, enfim. Mas a sequência toda deles revelando o lugar, aquela sala toda branca, o cara que nos primeiros episódios fingia ser uma estátua dourada na vida do Steven, na verdade era aquele cara que tava anunciando o bingo, lembra? Outra coisa também, o interesse amoroso dele, Layla, né? Na verdade também era paciente nesse manicômio. Também o nome Steven Grant sendo de um personagem de um filme de explorador estilo Indiana Jones. Quando o episódio terminou, eu realmente acreditei que era tudo fruto da imaginação dele. Porque a direção foi tão inteligente em refutar as coisas que a gente já tinha aceitado como verdade, foi tão convincente, que nessa hora eu realmente aplaudi os roteiristas dessa série. O episódio seguinte, explorando mais as origens do personagem, foi muito tocante, que na verdade o Mark, quando criança, testemunhou a perda horrível do irmão mais novo, né? Desde então sempre foi culpado pela mãe, numa relação super triste e abusiva, criando um ambiente tão sufocante em sua mente, ainda criança, que desenvolveu uma segunda identidade com o nome de um personagem famoso por sua coragem e sem medo algum, Steven Grant. Aquele que conseguiu ter uma vida normal apenas com base nas memórias positivas do Mark. Ou seja, Steven foi criado, não sei se criado é o termo correto, mas vocês entenderam, a partir da identidade primária que é o Mark. Nossa, foi muito bem escrito. Principalmente se você lembrar como a série começou. Vocês lembram? Em que nós o conhecemos como se ele fosse o único protagonista, como se ele fosse a identidade primária. Pro público que conheceu ele primeiro, antes do Mark e do Jake, ele é o, entre aspas, entre muitas aspas, ele é o original, sabe? Então, você revelar que aquele que nos apegamos tanto e conhecemos primeiro, na verdade era uma identidade criada na base da sobrevivência, de uma fuga de uma criança que não sabia mais o que fazer, é incrível. E a cara do Steven ao descobrir isso, que quase tudo que ele acreditava não era verdade, foi de partir o coração. Até a mãe dele, mano, que ele, vez ou outra, ligava pra mãe, na verdade ele tava falando sozinho, é muito triste. Isso fez com que nós não só conhecêssemos mais o Mark, mas também nos deu um certo desenvolvimento aí pro Steven. Como falei, apesar de umas questões de ritmo aqui e ali, gostei do formato, curti o modo como foi escrito no geral, mas se tivessem 1 ou 2 episódios a mais para aprofundar as identidades do Mark, o próprio Mark inclusive, ou então explorar um pouco melhor o Senhor da Lua, o Cavaleiro da Lua, eu não iria reclamar, entende? Tem gente que queria mais episódios e eu entendo perfeitamente, mas para a primeira aparição dos personagens, deu para conhecer o básico de cada um. Em seguida temos os personagens. Sobre as identidades, vou pôr em ordem de preferência, certo? Então, começando, claro, por Oscar Isaac, que interpreta Mark Spector, Steven Grant e Jake Lockley. Só uma coisa antes de falar a ordem dos meus preferidos, esse ator já tinha chamado a minha atenção antes em produções como Star Wars, Duna, mas as oportunidades que ele tem de impressionar aqui não são desperdiçadas. Mesmo já o conhecendo antes, fiquei tão impressionado com a sua performance que não só achei a melhor que eu já vi até agora de sua carreira, como eu espero do fundo do meu coração que esse homem ganhe a mesma atenção que a atriz Elizabeth Olsen ganhou em WandaVision. Ou seja, várias indicações em várias premiações e até vencer algumas. Ele é muito talentoso, mesmo dando um sotaque pro Steven e o departamento de cabelo e maquiagem ajudando a diferenciar cada um, o jeito como ele fala e movimenta o seu rosto, o seu corpo mesmo, varia de identidade para identidade. E a gente vê isso, o público vê isso.
Aquela transição que ele faz, acho que no episódio 3, em que o Mark olha no espelho e dá a permissão para que Steven assuma o controle, aquela transição foi tão sutil e a câmera continuou lá, focando no rosto dele, sem corte, sem nada, e o ator entregou. Ao longo da série inteira, eu acreditei completamente que haviam 3 pessoas dividindo o mesmo corpo, e grande parte disso é por causa do Oscar Isaac. Digo sem dúvida alguma que ele é um dos pontos altos desse projeto. Fãs do Oscar Isaac vão ficar super satisfeitos com essa série, pelo menos eu imagino. Beleza, agora vamos falar das suas identidades. São 3, né? Olha, meu favorito foi um cara que me conquistou assim, demais. Steven Grant. Que personagem mais fofo. Eu juro por Deus que enquanto eu assistia Cavaleiro da Lua, pensava como seria incrível ter uma série só dos personagens mais fofos. Aí pensei em quem? Steven, claro, Groot e Peter Parker. Até agora esses são os únicos que eu pensei. Nossa, essa série seria facilmente a solução de todos os meus problemas. Mas voltando agora pro Steven, eu adorei que a série começa dando destaque pra ele, a simplicidade de sua rotina e tudo mais, porque ao longo dos episódios a Marvel acaba tendo tanta coisa pra destacar que o Steven acaba sendo super beneficiado por já ter sido o primeiro a ser introduzido. O roteiro fez um ótimo trabalho fazendo o público se simpatizar com ele. Nos primeiros episódios já tinha a minha atenção, mas quando ele descobriu toda a verdade, que o Mark o criou para ser o que ele não podia ser e ter, né? O que é uma vida mais feliz e plena, o Steven tentando compreender tudo isso, questionando a sua própria realidade e seu sacrifício no final daquele episódio, foi tudo bem emocionante. O que me tocou mais sobre esse personagem é como ele leva a própria vida, sabe? Sendo e fazendo o melhor que pode, valorizando as coisas pequenas da vida. Seus trocadilhos eram ótimos e eu adorei o sotaque dele. E naturalmente você nota uma diferença dele pro Mark e Jake, que são mais violentos, por exemplo, enquanto ele é mais tímido e engraçado e simplesmente uma pessoa mais do bem. Eu super seria amigo do Steven na vida real. Acho que eu e ele nos daríamos muito bem. E por ser o mais carismático, é o meu personagem favorito de longe. Uma última coisa é que eles deram versões de super-herói para cada identidade, né? Ou seja, Steven possui aí a figura do Senhor da Lua, com um terno branco e uma máscara. E Mark possui aí o manto do Cavaleiro da Lua. Se não me engano, nos quadrinhos todos são identidades diferentes, são pessoas diferentes. Mas aqui, para simplificar, eles deram a cada um alter ego, digamos assim, uma versão super heroína de cada um. O que realmente é mais tranquilo de compreender e mais fácil pro roteiro, né? Mas o que pode frustrar os fãs do personagem é que, pelo pouco que eu sei, o Senhor da Lua, aquele cara de terno branco, nos quadrinhos é um ricaço com atitude, às vezes bem intimidador, que simplesmente fala e faz. Mas aqui, como ele é só o Steven com uma roupa bonita, acaba sendo super diferente do que era esperado por muitos. Não só não é o Senhor da Lua dos quadrinhos, mas o Steven com aquele traje fazendo os comentários engraçados que ele faz, me lembrou muito o Deadpool. Parecia quase uma cópia, sabe? Assim, quando a série terminou, eu já me acostumei. E realmente, pelo fato de não conhecer os quadrinhos, isso me ajuda bastante a não criar expectativa, sabe? Certo, em seguida temos Mark Spector. Esse eu demorei um pouco mais pra sentir empatia mesmo, porque ele demora bastante até ter algum aprofundamento. Foi só no episódio 5 que passei a vê-lo de forma diferente. Só de ter uma noção de tudo que ele passou na infância e adolescência e tentar proteger o Steven dessas lembranças foi bem tocante. Aquele discurso no último episódio que ele faz pro Steven, que virou estátua, foi bem legal, mostrando o transtorno dissociativo não como alguém louco, com a mente quebrada, digamos assim, mas como algo mais empoderado. Porque, querendo ou não, eles são como irmãos, né? E espero muito que as pessoas não interpretem esse momento como uma tentativa de romantizar esse transtorno, porque não acredito que seja isso que eles fizeram, mas sim terminar a série mostrando uma relação mais saudável entre eles dois do que quando os conhecemos pela primeira vez. Sobre o Cavaleiro da Lua, vi bastante gente reclamando que o nome do cara tá no título e ele mal aparece, e assim, é um pensamento justo, mas como já foi dito, esse não é um personagem comum, é preciso sim separar um bom tempo para fazer o público pelo menos ter uma ideia do psicológico do personagem, e apresentar esse transtorno para quem não conhece, né? Mas entendo a frustração de quem esperava mais do herói. Pelo menos ganhamos boas cenas de ação, especialmente a do último episódio.
No geral, adorei os uniformes dos dois, são muito bonitos, e a do Cavaleiro da Lua em especial é bem diferente do que a gente já está acostumado a ver na Marvel. A única coisa que eu gostaria que fosse melhor estabelecido são os poderes desse personagem. Nunca foram explicados apropriadamente e até o final da série você fica sem saber até que ponto suas habilidades podem chegar. Pelo que entendi, ele pode voar, né? Seu traje tem propriedades de cura. Tem aquelas luas de metal que ficam na região do peito que podem virar uma arma. Às vezes pareciam um bumerangue. Mas nunca chegaram a explicar de fato o que ele faz exatamente. Então, isso é algo que poderia ter sido melhor estabelecido. Em terceiro lugar, temos Jake Lockley, esperado por muitos e que só apareceu na cena pós-créditos do episódio final. Como vimos muito pouco, ficou aqui em último lugar. É bem interessante o jeito como fizeram todo o mistério em volta dele, que nem o Mark e o Steven sabiam o que estava acontecendo quando ele tinha o controle. E sabemos muito pouco dele até agora. Sabemos o quê? Que é super violento, talvez mais que o Mark. É motorista de limusine, né? Nos quadrinhos ele é de táxi. E o que mais? Ele fala espanhol, então talvez tenha uma nacionalidade latina, não sei. Vi uma teoria aí que dizia que o Steven é o lado bondoso do Mark, Jake é o lado mais cruel, mais maligno, e o próprio Mark é o meio termo, né? Transitando aí entre os dois. Mas esse Jake tem tudo para ser mais explorado se houver mais uma temporada. E por último, aqui na seção dos personagens, temos Ethan Hawke, que interpreta Arthur Harrow, que é um fanático religioso e líder de um culto associado à deusa egípcia Ammit. Ele é bem convincente como antagonista, não é o melhor vilão que a Marvel já nos apresentou, mas serve bem com o propósito da trama. É um oponente intrigante, digamos assim, em contradição ao Mark e Steven. Infelizmente é outro vilão que morre no primeiro projeto em que é introduzido. Se o diretor cometeu um erro ou não fazendo isso, aí eu deixo pra vocês discutirem. Não sei se faria tanta diferença se ele saísse vivo do show, mas o ator contribui bastante vendendo a parte mais mística e sobrenatural. Aquela bengala roxa visualmente é bem interessante. O que mais? Os argumentos que ele usava para tentar cativar mais pessoas pro culto faziam sentido, que o Khonshu, o deus da lua, julgava as pessoas com base no que elas já fizeram, mas a Ammit julgava pelo que as pessoas ainda iam fazer. Se fosse um pouco melhor explorado, dava para desenrolar um papo filosófico bem massa aí, mas parece que a jornada de Arthur Harrow chegou ao fim. Beleza, um tema que também não pode faltar nesse podcast é como essa série se encaixa com o resto da Marvel. Infelizmente, os boatos que estavam circulando por aí de uma aparição do Professor Hulk ou do Bruce Banner e do Blade não aconteceram, né? E somando isso com o fato dessa série não ter nada a ver com a Marvel que a gente já conhece, no caso os filmes e séries que sempre estão conectados, é muito difícil adivinhar o futuro desse personagem, porque como a série não nos dá uma noção de como isso afeta o todo, a gente acaba tendo que adivinhar mesmo. Até porque todos os ganchos e pontas soltas indicam mais a possibilidade de uma segunda temporada, né? Sobre isso eu falo mais já já. Eu acredito já ter falado disso em algum episódio, mas a Marvel tá começando a estabelecer aí um canto mais voltado pro suspense e terror. E depois de assistir, digo com mais certeza que o Cavaleiro da Lua foi o primeiro passo para fazer isso. Mas foi feito de um jeito que ainda é acessível para todas as idades, sabe? Não sei o quão entretido os fãs mais jovens vão ficar. Dessa vez focaram um pouco mais no público mais adulto, mas mesmo assim continua sendo acessível. Não é aquele suspense que vai dar pesadelos nas crianças, mas sempre bom assistir junto com eles, né? Seus filhos, filhas, enfim. Nunca se sabe. Vai de cada um. Bom, ao todo temos apenas uma cena pós-créditos, logo no último episódio, revelando que Khonshu esse tempo todo já sabia da existência da terceira identidade, o misterioso Jake Lockley, que matou Harrow, mesmo Mark e Steven sendo contra. Isso só prova que Mark e Steven realmente não têm noção que essa terceira identidade existe. Eu acho que com o final da série, eles devem ter alguma noção, eu suspeito. Mas realmente o Jake foi contra a vontade deles dois, né, de tirar a vida do Harrow. Então, mesmo Khonshu, o deus da lua, dando a ilusão que eles estão livres desse acordo louco aí que fez com o Mark, Jake Lockley ainda tem uma relação bem próxima com ele. Será que no futuro os dois vão se unir para lutar contra o Jake? Imagina só uma sequência de lutas se passando na mente deles. Vamos esperar e ver como serão os próximos capítulos.
Então, dito isso, não consigo dizer de certeza onde o veremos novamente, mas vale lembrar que um filme solo do novo herói Blade está chegando, que é um caçador de vampiros e outros monstros sobrenaturais. E se não me engano, a Marvel agendou aí um projeto envolvendo um personagem chamado Lobisomem, ainda para esse ano, para lançar no Halloween, será? Vamos ver. Também não sei se é de um filme ou uma série, acho que vai pro Disney Plus, mas se esse mundo sobrenatural estiver realmente conectado, é aí que vamos ver o Cavaleiro da Lua novamente. Mas eu tô só especulando, tá? Não ouvi nada sobre isso em especial. Ah, e mais uma coisa sobre esse assunto. A série só funciona por causa de um contexto específico, um plot girando em torno da mitologia egípcia, que é justamente de onde o herói ganhou os poderes. Então, nesse caso, faz sentido. Cavaleiro da Lua é um cara com habilidades tão específicas, envolto de um ambiente tão específico, que eu não consigo imaginar ele coexistindo com os Vingadores, por exemplo. Numa narrativa que não tenha nada a ver com isso, sabe? Ou seja, aquela narrativa que envolva necessariamente uma mitologia egípcia. Saindo um pouco disso, eu não vejo como ele pode se aplicar aos próximos filmes e séries. Talvez esse canto mais sobrenatural fique tão grande com o tempo que ele nem precise sair dali, mas assim, eu tô super aberto a ver o que eles vão fazer nos próximos anos. Bom, a série ao todo tem 6 episódios, variando entre 44 e 54 minutos, e assim como os outros filmes e séries dessa franquia, está disponível no serviço Disney Plus sem custo adicional. Até o momento dessa gravação não anunciaram uma segunda temporada, ainda é considerada uma minissérie, mas se você estiver escutando isso e do lado do título do episódio estiver escrito, entre aspas, primeira temporada, é porque uma segunda já foi oficialmente anunciada. Se tá só escrito Cavaleiro da Lua mesmo, é porque ainda tá como minissérie. Então, vou atualizando vocês se houver qualquer novidade quanto a isso. No geral, curti bastante, foi bem divertido voltar para essa mitologia tão interessante com um episódio novo toda semana. Gera uma discussão massa e especulações e valeu a pena. Aprecio o esforço que a Disney Marvel fez em destacar um cara com transtorno dissociativo de identidade, ainda mais como protagonista, o que não se vê muito atualmente. Oscar Isaac, como falei, tá sensacional. Os fãs desse ator não vão se decepcionar e não ficaria surpreso se nos próximos meses fosse recompensado aí com diversas indicações e talvez vitórias nas próximas premiações no mundo do entretenimento. Mesmo se acompanhar os quadrinhos, pelo que vi, apesar dos altos e baixos, o universo desse personagem foi bem retratado. Essa reviravolta aí do manicômio, a existência da terceira identidade, essa sutil confusão que eles nos trazem, principalmente no final da série, de você não saber o que é real e o que não é, se foi tudo um sonho ou não. É bem diferente do que já estamos acostumados a ver na Marvel e, ao mesmo tempo, são características super presentes nos quadrinhos desse personagem. Mas e vocês? São fãs dos quadrinhos? Ficaram satisfeitos com o resultado? É tão fiel como vocês esperavam? Acham que vai ter uma segunda temporada ou querem que ele apareça só nos próximos projetos? Realmente quero saber a opinião de vocês, então se quiserem trocar uma ideia é só acessar o Instagram, @sessãoas6. Também temos e-mail, podcastsessãoas6@gmail.com. Caso tenha alguma sugestão de tema para episódio, ou então algum elogio, crítica, se você concorda ou discorda, ou se quer só falar de filmes e séries mesmo, já sabem onde me encontrar. Gostou desse episódio? Manda para aquele amigo fã da Marvel que já viu a série, ou que não se importa em spoilers e quer motivos para assistir. Lembrando que o podcast passado foi justamente sobre o catálogo completo da Marvel em 2022, tem muita coisa esse ano ainda por vir. Como foi o episódio passado, né? Então foi a edição número 111. Só acessar nas principais plataformas digitais: Spotify, Deezer, Apple Podcasts e por aí vai. E dito isso, vou encerrando o episódio dessa semana. Muito bom estar de volta. Muitas e muitas novidades chegando nas próximas semanas. O cronograma desse mês e do próximo também já está organizado. Vai ser massa. Espero que tenham gostado. Muito obrigado a quem escutou até aqui. E se preparem para o podcast da semana que vem, onde vamos falar sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já consegui conferir o filme e tô louco para conversar com vocês sobre. Então se liguem, vai ser massa. Novamente, muito obrigado a quem escutou até aqui. Um beijo enorme. Me encontro com vocês semana que vem. E é isso. Até mais.